a gente está de volta com o Jornal da Amazônia. Vamos agora conversar com o sociólogo, cientista político e também advogado Carlos Santiago. Santiago, a gente finalizou o último bloco conversando com o Elson Ribeiro e ele se mostrou muito descrente que a gente possa descontingenciar os recursos da SUFRAMA. Você vai nessa mesma lógica que ele? Não, eu acho que a SUFRAMA tem que ter um peso político. Você acabou de colocar no bloco anterior que, no passar dos anos, nós perdemos o peso político e econômico que tem a SUFRAMA. Eu acho que temos que repor isso, reconquistar isso, temos tudo para isso. Eu acho que tem a prorrogação, tem agora a proposta de colocar a Zona Franca verde, né? Produtos indicados à questão da regional. Eu acho que temos que ter uma direção e um apoio político, e parece que está surgindo um pacto do governo do Estado, da Prefeitura, da Superintendência, no sentido de fazer intervenções em Brasília com a Presidência da República, com o presidente do Congresso Nacional, com políticos e lideranças partidárias, para dar à SUFRAMA esse suporte político e econômico que todos nós merecemos. Agora, você não acredita que o represamento dos recursos da SUFRAMA fez com que ela politicamente se esvaziasse? Porque no momento que o governador do Acre, de Roraima, de Rondônia e do Amapá não vislumbram a chegada de recursos da SUFRAMA, naturalmente suas bancadas de deputados federais e senadores abandonam esse projeto, porque a SUFRAMA ela tem amplitude para toda a região. Carlos Santiago, eu me recordo que há mais de 15 anos eu fiz uma matéria no interior do Acre e encontrei uma fábrica de beneficiamento de castanha que sobrevivia com incentivo da SUFRAMA. E o que a gente faz para voltar a ter esse peso político e essa amplitude? Eu acho que a nova superintendente está neste caminho, nesse campo. Eu acho que só com muita pressão política e apoio político pode-se ter algum recurso necessário para fazer outros investimentos na região, dar a contrapartida da superintendência às administrações municipais, principalmente as administrações municipais, e necessitam tanto, porque a Zona Franca de Manaus também tem que servir como aquele polo de arrecadação também e de força política para conseguir recursos para ser investido em municípios muito pobres da Amazônia que precisam e não têm o receita necessária para fazer determinados investimentos. Eu acho que vai nesse caminho, vamos torcer para isso. Eu sou um homem extremamente otimista, acho que 2016 pode ser bem melhor do que foi 2015 e eu acho que vamos apostar nisso. Pois é, tocando no nome da Rebeca Garcia, já não seria a hora desse 2016 ser um ano de empreitada de toda a nossa classe política para a definição da gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, que está aí há quase 15 anos, e um prédio todo branco e que reflete o simbologismo que ele é mesmo, ele é um elefante branco. Eu imagino agora, nessa crise econômica que nós temos, se nós tivéssemos aqui uma forte indústria de fármacos e também das essências da Amazônia, nós passaríamos longe dessa crise que se abate sobre o distrito industrial, que é um distrito que produz equipamentos que naturalmente, quando o freio de mão da casa é puxado, eles são os primeiros a ficar de fora. Você acha que a gente tem um caminho para o CBA? Eu acho que temos que ter esse caminho para o CBA. Não podemos o CBA ser gestado por uma instituição de fora. Eu acho que poderia ser instituições locais, como as universidades, da Amazônia poderia tomar isso e ter os recursos. Exatamente, que são instituições inclusive ligadas a essa atividade de pesquisa, de investigação, de produtos alternativos para a região. Agora também essa crise da Zona Franca nos faz colocar algo que a gente deveria pensar bastante, Elias. Você é uma pessoa que tem uma reflexão boa, que é o seguinte: será que vamos viver permanentemente sobre essas crises da Zona Franca de Manaus? Preocupado com essa crise? Não está na hora dos governos da Amazônia buscar alternativas econômicas regionais para isso? Será que não é o momento dos governos discutir com a classe empresarial, discutir com os governantes, discutir com o parlamento, discutir com o comércio, para a gente buscar caminhos alternativos e ficarmos tão presos ao modelo único, como você acabou de falar em bloco anterior, que uma crise de consumo acaba afetando diretamente o trabalhador da cidade de Manaus, porque vai deixar de comprar seu celular, o consumidor deixa de comprar seu celular, deixa de comprar seu televisor, e com isso vai afetar diretamente, por exemplo,
o emprego das pessoas, a arrecadação do Estado. Acho que está um momento propício. Acho que é na crise que a gente pode superar e buscar caminhos mais sólidos para o futuro. Nós não podemos ficar permanentemente no que está hoje, porque senão a gente podemos retomar, quer dizer, aqueles modelos que deram certo em determinados períodos, na Amazônia e no Amazonas, por exemplo, o período da borracha, mas que não soubemos aproveitar, que não soubemos avançar e acabamos ficando tão empobrecidos quanto na época. Agora, Carlos, nós vimos aí no início do novo governo José Mello, por exemplo, ele trouxe como meta criar novas cadeias econômicas no interior do estado, desenvolver a piscicultura, ver a questão mineral, aproveitar as áreas já degradadas da floresta. E você acredita que a crise econômica não fez com que o governo do estado parasse com essa tônica? Porque o governo foi obrigado a se reorganizar financeiramente, demitir pessoas, diminuir gastos, e essa crise não retardou essa busca de uma nova mola impulsora para a economia local? Certamente. Eu acho que o Estado, no Brasil, o Estado brasileiro é o grande propulsor da economia. Não vamos esquecer que no Brasil se criou primeiro o Estado, depois se criou a sociedade civil, a sociedade de classe, quer dizer, ou seja, a economia no Brasil, nós temos um capitalismo de Estado, a economia o Estado foi que criou os elementos econômicos, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, é uma intervenção do Estado para criar um modelo econômico, uma classe política, uma classe empresarial. Eu acho que aí a retração essa economia como se retrai, certamente afeta drasticamente a vida das pessoas que necessitam tanto de investimento. E mais do que isso, Elias, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou extremamente otimista. Por exemplo, o que mais tem sofrido com essa questão da crise financeira são os municípios. Porque os municípios, Elias, eles assumiram responsabilidades constitucionais e outras tão graves. Você tem que cuidar da educação básica, você tem que cuidar do meio ambiente, você tem que cuidar da mobilidade urbana. Você tem que cuidar, por exemplo, da saúde básica. Mas lhe falta recurso. Manaus, por exemplo, assim como outras cidades, é uma cidade gigantesca. Hoje com milhões de habitantes e precisa de recursos, precisa de investimentos. São poucos. Então é por isso que talvez, o que o professor Elcio colocou aqui, um dado interessante, é preciso que a sociedade civil, os governos, trabalhe de forma conjunta para solucionar alguns problemas de forma discutida, de forma de convergência nesse aspecto aí. Eu acho que podemos trabalhar até com poucos recursos, desde que sejamos capazes de dialogar bastante. Eu acho que os municípios da Amazônia, que são muito pobres, a Amazônia tem o maior contingente hoje de pessoas de extrema pobreza no Brasil. É necessário fazer políticas públicas para a gente solucionar esses problemas, e políticas públicas para solucionar esses problemas só com parceria. E às vezes as parcerias não só de recursos, mas de conversa, de diálogo para solucionar esses problemas. Para a gente finalizar, este ano, 2016, será que a gente vai conseguir pacificar essa relação tão conflitante entre Planalto, Congresso e Supremo? Olha, sinceramente, eu acho que a sociedade brasileira adquiriu uma maturidade democrática fantástica. Você vê aí, está acontecendo as investigações, as apurações, mas a sociedade, a democracia permanece. As pessoas estão respeitando porque as instituições estão funcionando. Talvez, em algum período, lá na ditadura ou pós-ditadura, as instituições não funcionassem tão plena e tão na impessoalidade como funciona hoje. A minha preocupação nesse aspecto é só com relação à capacidade dos nossos governantes, dos nossos poderes, em lidar com essa situação. Um exemplo, eu recentemente li, e aí foi sustado, é claro, que a maior corte judicial desse país e as maiores autoridades do judiciário desse país assinaram uma portaria para prever o cancelamento das eleições por urnas eletrônicas. Também vi o presidente da Câmara dos Deputados chantageando governos, assim como o presidente do Congresso também. E vi o Executivo, por exemplo, criando barreira de diálogo com os outros poderes. Ou seja, o nosso grande problema hoje talvez seja a qualidade da representação política. O país nosso é um país bom, um país rico,
de povo alegre e povo que gosta da democracia. Eu acho que o grande problema nosso é a cabeça dos nossos governantes. Se sentarem numa mesa e pensar no futuro no sentido do coletivo, certamente 2016 será bem melhor do que todos os outros anos. Santiago, isso me leva a crer, eu acho que tu puxas para esse raciocínio, os nossos governantes é que ainda não têm a mesma maturidade que as nossas instituições conseguiram ao longo desse curto período de redemocratização do país. Muito obrigado pela tua participação. Eu acho até que, complementando a sua observação, eu acho até que eles não entenderam a importância de estar ali naquele cargo representante dessa nação e as instituições. Se tivesse esse discernimento de uma forma correta, eu acho que o Brasil estaria bem melhor do que apenas um jogo de busca de poder. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai para um breve intervalo e volta falando de cultura aqui no Jornal da Amazônia. Até já.